Alô, no Fique Ligado de hoje nós vamos tratar de um tema que está fervendo na América do Sul, que é o tema do Chile, das grandes manifestações, imensas manifestações populares, num país em que o presidente da República dizia que ele era um oásis, uma ilha de tranquilidade na América do Sul. E para isso nós trouxemos aqui um chileno naturalizado brasileiro, que é o Marco Arroyo, que é um cientista social e que tem família no Chile e acompanha os acontecimentos do Chile. Sim. Marco Arroyo, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Eu aproveito para cumprimentar as pessoas que assistem teu programa. Eu sou uma dessas pessoas, gosto muito, acho muito importante isso na cidade. Obrigado. E eu queria aproveitar, se você me permitir, cumprimentar os chilenos, o povo chileno, a minha família que está no Chile, meus amigos. Tenho amigos no extremo sul, na Patagônia, a Sandra Baeza, ela é uma cantora... Lá no frio! Muito frio, ela é uma cantora popular. E uma das pessoas que diariamente me passa informação sobre o Chile. Eu tenho um irmão em Talcahuano, Felipe. Tenho uma irmã em Villa Alemana, a Romy. E tenho uma família... Que é Villa Alemana? Fica perto de quê? De Valparaíso. De Valparaíso, que é um dos centros das manifestações agora. Porque lá tem o Congresso Nacional. O Congresso Nacional. Sim. O Poder Executivo fica em Santiago. Sim. Quer dizer, o presidente fica em Santiago e o Congresso Nacional em Valparaíso. Sim. E tem uma Valparaíso família... já é o mar, né? Sim, é o principal porto econômico do Chile, né? Sim. E tem uma família que lembrou de você nesses dias, ele me passa muita informação do pastor Pedro Zavala, sim, em Santiago. Você teve a sorte de visitá-los lá, sim, e eles ficaram muito felizes com sua presença lá, né? É verdade. Então, eles passam muita informação, a Catarina, a filha deles, me passa muita informação diariamente. O que eu conheço do Chile é Santiago até Puerto Montt. Já é bastante coisa. Já é bastante coisa, né? Tem aquela rodovia que vai margeando é norte-sul, né? A única rodovia que liga tudo no Chile, né? Incrível. E ela é um exemplo do que aconteceu no Chile, porque ali, a principal estrada, que é norte-sul, sim, ela foi feita, com recursos do Estado, dinheiro público. Sei. Foi privatizada. E o pedágio deve ser alto. Muito alto. É uma das questões que hoje está se discutindo no Chile, E ela foi montada de uma forma estratégica, por ser uma única rodovia. Ela dá entrada tanto à direita como à esquerda para a cidade, tanto a leste como ao oeste, para as cidades. Para as cidades que se situam ali. Você paga pedágio ao transitar pela rodovia e paga pedágio para entrar em cada uma das cidades ou para sair de cada uma das cidades. O povo chileno vive sitiado nas suas cidades, pagando para sair e para entrar. Incrível, né? Porque essa é a grande avenida do Chile, sim, né? Sim. É a grande avenida do Chile. É verdade. Agora, Marco Arroyo, bom, você que está nos assistindo deve ter visto e acompanhado as imensas manifestações, inclusive agora, a mais recente, no domingo, teve 1.200.000 pessoas, sim, em Santiago, que tem quantos milhões de habitantes? 7 milhões? Hoje deve ter 7 milhões, então, aproximadamente. Você imagina, se tem 7 milhões de habitantes, 1.200.000 na rua... É uma boa parcela da população na rua. Muita sim, gente. E, bom, Santiago foi impressionante essa concentração de gente. Mas também aconteceu, de sábado para domingo, a grande marcha em Valparaíso para Viña del Mar, aliás, de Viña del Mar para Valparaíso. Quantos quilômetros, mais ou menos? Isso dá uns 8, 10 quilômetros. Quer dizer que houve uma marcha na rodovia? Sim. E ela é impressionante, as imagens, mostra mais de 1 milhão de pessoas caminhando até o Congresso Nacional. Olha... Hoje, o povo entende que não é mais, aliás, desde o início, o povo falava, olha, o que está acontecendo não é pelo aumento da passagem em 30 pesos. Que equivale a uns 18 centavos, sim, aqui no Brasil, de real. Sim.
Mas... Porque, só para relembrar, digamos, o estopim, né, foi um aumento da tarifa do metrô. Que equivale a 18 centavos aqui. Sim. Quando teve no Brasil quando aconteceram as grandes manifestações no Brasil em 2013, tinha sido um aumento na tarifa dos ônibus de 20 centavos e tarifa do metrô também. Sim. Né? E lá isso aí foi o estopim. Sim, foi a gota d'água, né? A gota d'água. Portanto, havia uma insatisfação contida no povo. Era uma panela de pressão, não era? Eu tenho usado a figura assim, o Chile nessas últimas 4 décadas, né? O povo chileno tem vivido com um saco, né, na cabeça, um saco plástico, né, colocado pelo neoliberalismo, né, que vai apertando e asfixiando a população. Explica, Marco Arroyo, como é que foi esse neoliberalismo que você disse que veio asfixiando a população? Então, o Chile teve uma mudança muito importante, né, na década de 70. No ano 70, né, foi eleito Salvador Allende, né, pela Frente da Unidade Popular, né, primeiro presidente socialista eleito pelo voto, né, e o projeto deles, né, era chamado da Via Democrática ao Socialismo. Sim. Salvador Allende fez mudanças, foi o primeiro presidente que mexeu com mudanças estruturais no país, principalmente nacionalizando o cobre. Que é uma espécie, como o ferro é para o Brasil, o minério de ferro, só que para o cobre é para o Chile, mais ainda do que o minério de ferro. Isso. Hoje, né, se estima que 30% da economia do Chile depende ainda do cobre, mas o cobre já foi, né, a principal economia do país. Então, talvez fosse a exportação de cobre a soma da exportação brasileira de minério de ferro e de soja e de milho, certamente. Digamos. Agora, Salvador Allende criou uma situação onde, né, o grande capital, né, principalmente o americano, né, reagiu, né, a esta política, né? Ele mexeu com a educação. Aliás, naquela época Paulo Freire deu uma grande contribuição no Chile no combate, né, a quem não sabe ler, né? O método analfabetismo, né? O método Paulo Freire foi muito desenvolvido na época de Salvador Allende. Sim. Então, as elites, né, chilenas ficaram extremamente incomodada com, né, o projeto, né, econômico de Salvador Allende, e o golpe de Estado foi um pacto muito grande entre Estados Unidos, né, e a elite chilena. Porque era o período da Guerra Fria, sim, Estados Unidos, União Soviética. Sim, sim. Né? E aí, então, aliás... Ainda existia a União Soviética, porque ela terminou em 1989. Verdade. Nós estamos em 1970, sim. 71, 72, 73. 73. O golpe de Estado no Chile foi em 73, e os militares que tomaram o poder, né, eles investiram numa ditadura que mudou completamente, né, a estrutura social e econômica do país. Então vamos fazer o seguinte, Marco Arroyo, e você que está nos assistindo. Logo, logo nós vamos falar então o que os militares fizeram para dar o que deu hoje. Né? Mas nós vamos fazer um breve intervalo para você ter uma informação a respeito da questão bancária pelo Sindicato dos Bancários de Guarulhos e região, que apoia o nosso programa. Um momentinho só e já voltamos. Olá. Meu nome é Luiz Carlos dos Santos, presidente do Sindicato dos Bancários de Guarulhos e região, e retorno aqui para a gente falar mais um pouco sobre o sistema bancário. No dia de hoje, quero falar para você que necessita de um empréstimo, que muitas vezes são oferecidos para você outros produtos agregados. Saiba, isso não é permitido pelas resoluções do Banco Central. Portanto, não há legalidade e nem necessidade de você comprar capitalização, seguro ou qualquer outro produto
se no momento em que você queira um empréstimo. Isso é um direito seu e é transparência do sistema financeiro. Para saber mais, acesse o site www.bancariosdeguarulhos.com.br. Muito bem, nós voltamos no Fique Ligado com o Marco Arroyo, que é cientista social, nasceu no Chile, tem a família no Chile, é naturalizado brasileiro e acompanha enormemente o que está acontecendo neste país vizinho, em que o presidente Piñera dizia 2 semanas antes das imensas manifestações que o país dele era um oásis na América do Sul, era uma tranquilidade. Só que, como o Marco Arroyo falou, havia um sufocamento do povo durante décadas. Então, o Marco Arroyo estava falando como é que começou isso, o golpe militar de 1973, que derrubou o presidente socialista Salvador Allende. Certo. E aí, Marco? Bom, os militares foram responsáveis dessa grande mudança, né? Em 80 eles mudaram completamente, né, a Constituição chilena e criaram um Estado regido, né, pelo capital de uma forma assim indiscriminada, né? Quer dizer, o capital era absolutamente livre. Sim. Mas o povo era absolutamente controlado. Sim. Porque matou muita gente, não mataram os militares? Olha, o que nós sabemos... Podia ter oposição ou não? Não. O que acontecia com a oposição, Marco Arroyo? Olha, mais de 3.000 mortos no Chile na época dos militares. Porque se opunham ao golpe. O golpe de Estado, né, terminou com mais de 3.000 mortos. Inclusive alguns famosos, assim, Sim. né? Victor Jara, Paulo Neruda, que morreu no golpe. Pablo Neruda. Paulo Neruda, né, o grande poeta chileno, né? Sim. Ele morreu de angústia por conta do golpe. Que é o maior poeta do Chile. Sim. E músicos também. Sim, Victor Jara, por exemplo, né, ele foi morto... Né, foi morto mesmo sim, pelo golpe militar. Sim, ele foi preso, torturado em um estádio, né, de futebol, na frente, né, das pessoas, dos presos políticos. Foi torturado, né, quebraram seus ossos da mão e mandaram ele tocar, né, à frente de todos as suas músicas consideradas revolucionárias. E aí ele morreu na frente de todo mundo. Que maldade É uma das ditaduras mais perversas que teve na América Latina, né? Então, eles que abriram, né, a chamada economia, né, para o mundo. Foi uma das primeiras experiências, né, de reduzir toda a obrigação que o Estado tem, né, o Estado de bem-estar social, toda a obrigação que ele tem pelas questões sociais, foram praticamente privatizadas e delegadas ao cidadão. Quer dizer, é o contrário do que propunha o Salvador Allende. Sim, exatamente. E o que estava fazendo o Salvador Allende. Sim. Então, o sistema de saúde, como é que ficou no Chile? Tudo privatizado. Quer dizer, o cara tem que pagar? Paga plano de saúde, né, para receber atendimento. Tem que pagar plano de saúde. Se ele não tem um plano de saúde, como é que faz? E acontece uma doença, ele entra no hospital e a primeira coisa que tem que fazer é assinar um cheque em branco para pagar o custo total, que de início ele não sabe no que vai resultar. Quanto vai ser? Quer dizer que não tem o sistema único de saúde não, aqui. Isso como foi tem no uma Brasil. das coisas, né, que se acabou a partir dessa nova concepção de um Estado, né, que libera a economia para o próprio mercado e o mercado vai definindo, né, o que é essa relação com a sociedade. E a educação? Também. Educação. Também privatizou? Privatizou e este é um dos pontos... Quer dizer que tinha que pagar para a universidade, Sim. por exemplo? A presidenta Bachelet, né, ainda conseguiu agora, antes de concluir seu último mandato, né? Que é socialista também, sim, porque que também é depois da ditadura... Sim. Mas vamos falar ainda sobre a ditadura. Quer dizer, sim, eles privatizaram a educação também. A saúde, a educação, o sistema de moradias, transporte,
de rodovia e principalmente a previdência, né, Conta social. para nós sobre a Previdência, porque o atual ministro da Economia do Brasil é daquela escola dos chamados Chicago Boys, né, que fez tudo isso que fez no Chile e ele quer aplicar no Brasil. Sim. Então, a reforma da Previdência, como é que foi feita lá? O que ficou essas possibilidades de aposentadoria? Então, o importante quando você faz essa ligação, né, o que é no Chile e o que vai acontecer no Brasil, é também falar e dizer claramente que Paulo Guedes, que é o atual ministro, né, de Economia no Brasil, ele não só tem, né, uma afinidade, né, na sua formação lá na Universidade de Chicago, mas ele participou do processo chileno. Ah, quer dizer que ele fez a maldade lá e agora está fazendo aqui? Quando ele era um jovem? Sim. Um jovem economista? Exatamente. Ele ajudou a fazer a maldade e ganhou muito dinheiro com essa maldade no Sim, Chile. porque ele virou um banqueiro. Exatamente. Ele era um economista que virou um banqueiro. Sim. Então, como é que funciona lá? Olha, a melhor forma de explicar é uma história que eu vi nesses dias e acompanhei com a informação que o pessoal manda para mim. Uma professora, depois de muitos anos, né, ela se aposentou. Né? Quando ela se aposentou, ela ganhava 1 milhão, né, de pesos chilenos. Quanto seria mais ou menos? Mais ou menos R$1.800. Digamos, R$1.800 essa professora. Esse era o salário quando ela se aposentou. Como professora. Sim. No plano privado de previdência que ela, né, aderiu, sim, a promessa sempre foi, né, que seria equivalente ao último salário. E que, na verdade, você não receberia integralmente, mas receberia 70% desse último salário. Ah, 70%. Essa era a promessa. Ah, tá. Tá? Ela entrou num plano... Então dava uns 1.200 e pouco, mais ou menos. Aproximadamente. Né? Agora, o que aconteceu? Hoje ela recebe 185 mil pesos chilenos. Que dá quanto? Eu não fiz essa conta, mas é praticamente 20%, né, de tudo, né? Era 3.600 aproximadamente, né? 360, não, 3... esta conta é difícil para mim. Sim, mas vamos ver o seguinte, ela passou a receber bem menos do que recebia na... Praticamente 20% do que recebia na ativa. Que já não era muito, exatamente. Era 1.800, pô. Sim. Em termos de reais era 1.800. Sim. 185 mil pesos chilenos, né? É um dinheiro que para uma professora que ela... Então ela está recebendo R$360. Isso, exatamente. 360 reais, exatamente. De aposentadoria. Sim, de aposentadoria. Como é que a pessoa vai viver com isso? Sim. Aqui no Brasil, o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, é um salário mínimo. Sim. Portanto, perto de R$1.000. Sim. O que aconteceu então com ela é assim, ela entrou num plano, né, de moradia, né? Ela pegou um crédito, entrou num plano para pagar a prestação de 213 mil pesos chilenos. Quer dizer, os 185 mil não paga a prestação da moradia. Ah, olha, quer dizer que a prestação é muito maior do que a aposentadoria. Exatamente. Como é que essa pessoa vive? Não tem condições de viver. E isso generalizou no Chile? Essa é a situação do povo que hoje está se aposentando no Chile. Quer dizer, a turma que tinha, digamos, 25 anos lá quando fizeram esse sistema de previdência está se aposentando agora. E entrando numa situação terrível. Sim. É o que o Paulo Guedes quer fazer aqui no Brasil com o apoio... É o mesmo, né, modelo. Ela tem no fundo dela... Com o apoio do governo Bolsonaro, sim, que infelizmente foi eleito com voto popular. Sim. Né? Ela tem no fundo, né, lá o sistema chama-se Administração de Fundo de Pensão, né, AFP. Ela tem no fundo, né, depositado 45 milhões que são dela.
como ela não consegue pagar sua moradia... Só que está falando de pesos. Sim, né? peso chileno. Não sei quanto dá isso em... Tem que fazer essa conta, que Tem eu que sou fazer ruim esse- de matemática. Cientista social. Então, qual é a situação dessa mulher hoje? Ela não consegue pagar sua moradia, o grande risco é perder também a sua moradia. Quer dizer, não tem dinheiro para... A prestação da moradia é muito maior do que a aposentadoria. Sim. A aposentadoria sozinha já não dava para ela se sustentar, porque Sim. virou 20% do que ela ganhava, Sim. e não ganhava muito, R$ 1.800. Sim, com um custo de vida muito caro no Chile, principalmente a alimentação, a conta da luz e água, que é todo um sistema privatizado no Chile, Tudo. é muito caro. A água privatizada, o que o Dória quer fazer aqui no estado de São Paulo, privatizar a Sabesp, né? Que o SAI de Guarulhos, que é uma entidade pública, foi agora passado para a Sabesp e o Dória está querendo privatizar a Sabesp. Então tem coisas que o povo não nota na hora, mas que... E ela vai estourar na frente. Portanto, que vai ter um problema que está acontecendo, como você falou, o povo chileno sufocado em termos de saúde, né, porque tem que pagar, em termos de educação, em termos de aposentadoria que foi lá para baixo, Sim. né, e de moradia Sim. Transporte. e transporte, tudo privatizado. Sim, tudo. Essa senhora, né, por conta dessa situação, entrou na justiça para requerer o dinheiro que ela tem no fundo. E ela ganhou em primeira instância. Hoje, no Chile, está uma grande discussão. Ela apelou para o princípio de que a Constituição chilena, né, de 80, garante que ninguém pode mexer com a propriedade privada. E esse é seu dinheiro. E o fundo é dela. É dela. E não consegue tirar? Não, porque está um debate na justiça, porque, né, o sistema de previdência disse, olha, este dinheiro não é para cobrir outras coisas, é apenas para cobrir, né, a aposentadoria. Que você vai pagando aqueles R$360 que vai recebendo por mês de aposentadoria, portanto vai tirando em gotinhas daquele fundo. Sim. E ela queria tirar o fundo todo para salvar a situação da moradia dela. E a situação de moradia é a situação de vida dela, né? Porque se ela ocupa todo, né, os 20% que recebe, né, em relação ao salário que ela tinha, que não dá não nem dá conta para nem para pagar o dividendo da sua moradia. Incrível. Então essas grandes manifestações que está havendo, elas são para tentar reverter essa situação. Mas depois que terminou a ditadura, né, houve governos democráticos. Sim. Que começou com o Alvin, não foi? O primeiro presidente democrático. Elwin. Uhum. Como é que pronuncia? Elwin. Elwin, Uhum. né? Que era da democracia cristã. Depois veio o socialista, Sim. né? Quem veio depois do Alvin? Foi o presidente socialista, eu não me lembro agora o nome dele, Sim. né? Mas na sequência veio elegeu a Bachelet. A Bachelet. Aí elegeu-se o Pinheira, né? Aí elegeu-se de novo a Bachelet e voltou Pinheira. Mas então vamos ver, a Bachelet é socialista também. E ela conseguiu reverter essa situação ou não consegue? Não na medida esperada pelo povo. Mas por quê? Porque tão profunda primeiramente, o corte. Em primeiro lugar, porque a Constituição não mudou em nada. Em segundo lugar... O Congresso Nacional não deixa mudar a Constituição. Em segundo lugar, porque o Congresso Nacional, ele ainda tem uma parte, né, dos indicados pela ditadura, que são os senadores vitalícios, que é muito difícil, né, no jogo político, no Congresso, mudar a Constituição. Quer dizer que a ditadura manteve algo bem fechado lá. Sim. Marco Arroio e você que está nos assistindo, vou fazer um breve intervalo para uma mensagem do gru360.com, mas já nós voltamos, porque esse tema do Chile é uma espécie de uma visão do que pode acontecer com o Brasil, porque a mesma turma que fez isso no Chile está aqui agora no governo Bolsonaro no Brasil. Aguarde um pouquinho só.
Você que mora em Guarulhos e quer sempre estar ligado no que acontece na cidade? Você que se interessa por saúde, qualidade de vida urbana, educação, meio ambiente, cultura, política e participação popular? Acompanhe tudo isso e muito mais no gru360.com, o portal de notícias para quem é ligado em Guarulhos. gru360.com. Guarulhos se encontra aqui em 360 graus. Então voltamos aqui com o Marco Arroyo, que é um cientista social chileno, mas que reside no Brasil, naturalizado brasileiro, mas que tem seus parentes todos no Chile, visita o Chile talvez em dois anos, algo assim, e que acompanha muito essa situação. Então, Marco Arroyo, como o nosso tempo é curto, explica um pouco, a partir desse exemplo que você deu dessa professora, por que essa imensa levante popular no Chile? Então, o caso dessa professora, né, é um exemplo que mostra, né, a situação da maioria da população em Chile. Tá? Hoje, o Chile tem o maior índice de suicídio de pessoas da terceira idade. Porque aposentados não consegue que não conseguem, né, sobreviver. Imagina, cuidado você que está nos assistindo, que eles estão querendo fazer isso aqui no Brasil também, hein, com essa reforma da Previdência. Essas pessoas, não tendo expectativa de vida, estão tomando, né, uma decisão trágica, né, de acabar com sua vida para não dar problemas maiores para sua família. Para a sua própria família. Então, quando você pensa o que aconteceu, né, no levante dos estudantes, né, no início do mês, né, o Sebastião Pinheira aumenta o preço da passagem, que não afeta diretamente os estudantes, o que eles pagam no transporte. Mas eles são o principal sujeito que sabe como esta economia afeta a vida da família. Sim. Ele sabe como o pai dele e a mãe dele trabalham diariamente para pagar a educação deles. Ele sabe quanto que a família se comprometeu com crédito fiscal para poder pagar a educação, para comprar uma casa, para ter uma vida, para ter um plano de saúde, para ter um plano de previdência. Quer dizer, a juventude saiu na frente dizendo, não dá mais. Sim. O grito deles não são os 30 pesos de aumento, são os 30 anos de sofrimento. Quer dizer que eles representaram a angústia de seus pais. Sim. Mas os pais foram para a rua também, senão não dava essa multidão também. Imensa nas ruas. O movimento começou, né, espontaneamente com os estudantes. Mas, né, veio para a rua depois de que o governo respondeu, né, com ironia, respondeu com sarcasmo, né, aos motivos políticos que os estudantes teriam para protestar de um aumento. 18 centavos. Foi um deboche, um real deboche. O ministro, né, da Economia vem a público e disser, olha, acorda mais cedo. Tá? Por quê? Porque a tarifa do aumento incidia sobre o horário do pico. Determinado horário do pico. Acorda mais cedo, meu. Então, foi um deboche tão grande. Aí os estudantes, né, saíram com muita bronca mesmo para a rua. Né? E daí veio o exército. Aí, a resposta do Estado é com violência. A polícia, né, tem mais de 18 mortos, tá? Tem milhares de presos, 6 mil presos, tem algo assim. Número enorme de gente desaparecida. O toque de recolher, né? Com o exército nas ruas, rua, tentando sufocar o povo já sufocado. Sim. Tentando voltar a uma espécie de ditadura. Sim. Aí o povo começa a entender o que está acontecendo, né? E agora, né, começam a aparecer as bandeiras mesmo, né? Querem que o presidente renuncie. Querem uma nova eleição e querem uma nova Constituição. Acabando com aquela Constituição Exatamente. Dos militares. Portanto, retomando aquilo que se chama o Estado, provendo a saúde, provendo a educação, melhores condições de moradia. Sim. O que eu temo, assim, né? As elites são muito perversas nisso aqui, né? O próprio governo, que é de extrema direita, né, com um perfil bastante fascista, né,
Parecido com o Bolsonaro daqui. Amigos íntimos, né? Amigos íntimos. Estiveram juntos, né, no combate à Venezuela, a tentativa de invadir na Venezuela, né? Sim. E você vê como é que é. É tão contraditório essa ideia do Chile ser um modelo, um oásis, né, um paraíso. O que estamos vendo no Chile é o fim desse sistema, eu diria assim, neoliberal, e que ele promove, né, uma vida, na verdade não promove a vida, né, é a morte, tá? O que acontece no Chile, o povo sai à rua para dizer: nós queremos viver e viver em paz. É a música de Víctor Jara. Ah, que foi morto na ditadura. Olha, Marco Arroyo, você que nos assistiu, vamos continuar acompanhando o que acontece no Chile para evitar também que isso aconteça aqui no Brasil, porque o governo que está aí está querendo fazer exatamente aquilo que foi feito no Chile através de uma ditadura sanguinária que foi do general Pinochet. Então, muito obrigado, Marco Arroyo, e obrigado a você que nos assistiu. Pena que não temos mais tempo, porque é um tema importantíssimo. Muito obrigado. Obrigado.